a Cíntia disse, nós vamos continuar nosso estudo na carta de Tiago, amém? Eu queria ler com vocês capítulo 1, o versículo 12 até o versículo 18. Tiago capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Esse texto de Tiago, um texto muito importante, a todos nós. Tiago aqui vai falar acerca da origem do pecado e da origem do bem. E nós temos aqui nesse texto algo muito importante mesmo. Tiago, capítulo 1, começa falando acerca das provações. Que as provações, mediante a fé, vai produzir perseverança. E Tiago vai falar acerca da sabedoria também, que todos nós necessitamos. E por necessitarmos de sabedoria, nós podemos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para lidar com as provações, com as dificuldades, com as situações adversas. Tiago vai dizer para nós que nós podemos e devemos pedir ao Senhor Deus sabedoria para podermos enfrentar todas as situações de provação. E ele vai dizer que a perseverança vai produzir em nós uma completude, para que sejamos, conforme diz o versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que aí ele continua falando acerca daquele que vive em dois pensamentos, e depois ele vai falar acerca da transitoriedade daqueles que pensam que confiando na riqueza, nos bens, poderá se garantir nessa terra. E aqui no versículo 12, Tiago vai começar dizendo acerca daquele que é feliz. Ele começa dizendo: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado é este. E parece que Tiago está sendo tanto que irônico, vamos assim dizer. Como se alegrar, como que ser feliz, passando em situação de adversidade, de provação. Mas ele já havia dito lá no versículo 2 acerca de enfrentarmos a provação, as provações com alegria no coração. E ele vai dizer que bem-aventurado, feliz, um homem que suporta, um homem que permanece fiel, que permanece firme no Senhor, no tempo da provação. Esse que faz assim, este que vive no tempo da provação, com perseverança, com fidelidade, é alguém feliz. É alguém feliz. Parece um tanto que estranho para nós, irmãos, sermos felizes em tempos de provação. Parece um tanto que estranho para nós sermos alegres em tempo de provações. Mas Tiago diz para nós que bem-aventurado
o homem que suporta com perseverança a provação. Feliz é este que persevera na provação, como diz aqui a versão NVI. Feliz é aquele que persevera. E por mais que doloroso seja aceitar essa realidade, há felicidade mesmo quando estamos ou nos encontramos em um estado de provação, em uma situação adversa. Alguém disse que só Deus define a nossa miséria, não pelo que passamos, mas pelo que deixamos de alcançar. Não pelo que estamos passando, mas pelo que deixamos de alcançar. Aí vai condizer a nossa miséria. Não é porque estamos passando por provações que estamos em uma situação de miserabilidade, de modo nenhum. Tiago vai mostrar para nós que mesmo no tempo de provação, no tempo de perseguição, no tempo difícil, nós podemos e devemos ser felizes no Senhor Deus, perseverando pacientemente nesse tempo tão difícil. E é por isso que ele vai dizer para nós, irmãos, que há felicidade até mesmo no tempo da provação. Aquele que está em Cristo, aquele que vive no Senhor, aquele que serve a esse Deus Todo-Poderoso, que está acima de toda tempestade, de todas as situações contrárias, nós podemos sim ser felizes, alegres no tempo da provação. Por isso que ele começa dizendo aqui no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, a aprovação vem para nós, irmãos, para que sejamos aprovados. É um teste, o qual Deus concede a todos nós para que sejamos aprovados no teste. E é por isso que, vez ou outra, nós estamos passando por provações, porque Deus nada mais quer que sejamos aprovados nesses testes. E Tiago vai dizer isso: depois de ter sido aprovado, depois de termos passado pelo teste, como Abraão passou ali em Gênesis capítulo 22, quando Deus o provou, quando ele foi provado pelo Senhor Deus, ao ter que sacrificar o seu filho, conforme diz lá o texto, e quando ele está pronto para sacrificar o filho, Deus intervém, providenciando um novilho para que ele pudesse fazer o sacrifício. Então Deus prova Abraão e ele passa pela prova, e é por isso que nós podemos ver que ele é o pai da fé, se agiganta como homem da fé naquela situação de prova. Tiago vai dizer que aquele que for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa maravilhosa, né? Podemos pensar que há uma coroa incorruptível, há um prêmio a todos nós. O sentido aqui dessa palavra dá a entender a eternidade, a coroa da vida, a vida eterna, pronta, preparada a todos nós. Deus tem essa promessa a todos nós, para aquele que perseverar até o fim, conforme nós podemos ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, que diz para nós: olha o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai falar para a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E ele vai dizer, o Senhor, ao anjo da igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tiago está falando dessa coroa aqui, da vida eterna, o grande prêmio que nós haveremos de receber de nosso Senhor. Vai entender aqui aquela coroa dos vitoriosos, daqueles que conseguem chegar ao fim da linha de chegada, vencendo, triunfantes. Tiago vai dizer para nós que aquele que perseverar, aquele que suportar com perseverança a provação, haverá
de receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente aqueles que amam o Senhor serão fiéis até a morte, como muitos estão sendo. Hoje eu estava lendo a revista da Ultimato, falando da Nigéria, 620 mortos de perseguição cristã. 620 pessoas foram mortas neste ano por conta do cristianismo. Milhares de pessoas estão morrendo por conta do nome de Jesus, por causa do amor que elas têm para com o Senhor Jesus. Pessoas estão sendo ceifadas por conta do seu amor, da sua fidelidade, do seu compromisso para com o Senhor Jesus. E nós precisamos repensar sobre muita coisa quando lemos tais notícias. Nós vivemos em tempos de paz em nossa terra. Nós temos liberdade, por mais que há uma situação de isolamento, de confinamento, mas nós podemos estar aqui dentro das regras, podendo adorar o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente muitos não valorizam isso. Quantas pessoas estão tendo que morrer por conta do nome de Jesus, por conta do amor que elas têm para com o Senhor Jesus? E por amar o Senhor Jesus, eles perseveram até a morte, conforme está lá em Apocalipse 2:10. Tiago está falando isso para nós. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Somente aqueles que amam o Senhor perseveram no tempo da aprovação. Somente aqueles que amam o Senhor são felizes no tempo da adversidade. E é por isso que nós podemos ver aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação, que não a trata como um castigo de Deus, que não a trata como se fosse uma peste de Deus, mas que trata como um teste, o qual Deus está colocando tal pessoa, para que essa pessoa passar por esse teste, tenha um certificado, passou pelo teste, venceu. É isso que Tiago está dizendo para nós. No versículo 13, nós podemos ver aqui que nós precisamos entender de onde vem a tentação. De vez ou outra a gente tem uma conceituação acerca do termo tanto que estranho. Tiago aqui no versículo 13 vai dizer para nós: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. E há duas maneiras de passarmos pela provação, pelas situações adversas. A primeira, a qual nós falamos aqui, com perseverança, com fé, com fidelidade. A segunda é de modo negativo. É quando a gente não consegue passar pelo processo de provação, quando a nossa fé não está um tanto que fortificada, quando a incredulidade é maior do que a fé, quando a negligência é mais do que a fidelidade, e quando a gente percebe que a gente não vai conseguir, porque não há vigor em nós, não há empenho, não há dedicação para o Senhor, e aí a gente, de modo negativo, enxerga a provação como tentação. Tiago está dizendo isso para nós. E a gente começa a perceber que essa provação que Deus está dando a nós, na realidade não é uma provação, é uma tentação. Tiago vai fazer uma apologia, uma apologeta do Senhor Deus, vai dizer não. Ele não é a fonte da tentação. A tentação não procede dele. Tiago não menciona Satanás, mas ele sabe que o tentador está a nos rodear, a nossa espreita, nos tentando. Mas Tiago vai dizer que a fonte da tentação, a causa da tentação, está dentro de nós. Está dentro de nós. É por isso que nós podemos ver aqui. Tiago vai mostrar que nem todos reagem de modo positivo, com fé, com perseverança, com alegria ao serem provados.
aqueles que são débeis na fé, aqueles que são tanto que negligentes para com o Senhor, eles vão reagir de modo negativo, vão reagir com incredulidade, com infidelidade, com murmúrio no coração, vão murmurar e vão até mesmo amaldiçoar ao Senhor, vão se queixar como o povo de Israel fez no deserto. E Deus vai dizer para eles: não me tente como fizeram em Massá. Está lá no texto de Deuteronômio. E o que nós podemos ver aqui, irmãos? Olha esse texto lá em Deuteronômio capítulo 6. O povo de Israel era tanto que praticantes do murmúrio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz o texto: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Deus repreende o povo de Israel, falando acerca da obediência aqui, no capítulo 6, falando acerca da fidelidade. E Deus diz para aquele povo: não me tentes, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Vez ou outra, irmãos, nós podemos ver o povo de Israel tentando a Deus, murmurando, se queixando, reclamando, por conta das provações, por conta das dificuldades. Tiago vai dizer para nós, irmãos, que Deus não nos tenta. Olha o que ele diz para nós, versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é bom, 100% bom, essencialmente bom. Não há sombra de maldade, não há nada que possa manchar o caráter de Deus. Deus é santo, santo. E é por isso que Tiago diz aqui: ninguém, ao ser tentado, diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. Quem tenta é o diabo. E nós que transformamos, vez ou outra, a provação em tentação, porque reagimos em relação à provação de modo pecaminoso, vamos assim dizer, com incredulidade, com murmúrio, com queixa. Então Tiago vai mostrar para nós que Deus não deseja mal a ninguém. Ele não deseja mal a ninguém. A causa do fracasso de alguém não se encontra em Deus, mas daquele que se distancia dele, pela incredulidade, pela infidelidade, transformando provação em tentação e assim culpando Deus, com um mecanismo de defesa, de não aceitar a culpa de si mesmo, de projeto em Deus. É Deus que é o culpado disso. E a Bíblia fala que Deus não prova ninguém além das suas forças. E o termo grego aqui para tentação e provação é o mesmo termo. É o mesmo termo. Mas ele difere um do outro. É o termo peirasmos. Mas ele se difere no sentido das duas, no sentido das palavras em si. E quando a gente pensa em relação à provação, é algo externo. E quando a gente pensa em tentação, é algo interno, que está dentro de nós. Tiago vai mostrar para nós de onde vem, qual é a causa da tentação, de onde vem a tentação. Mas ele vai fazer essa apologia, essa defesa de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus foi, em certo sentido, tentado por Satanás, mas o seu interior não havia o que há no coração de muitos. E Satanás não conseguiu tentá-lo, não conseguiu vencê-lo.
Jesus o vence pela palavra. Pela palavra. Então Tiago vai mostrar para nós a fonte, a causa da tentação. E ele vai dizer aqui no versículo 14, ao contrário, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, onde esta o atrai e seduz. Cada um é tentado pela própria cobiça. Por isso que fala de algo interno. A provação vem de fora. Mas a grande questão da tentação em si é questão interna. Está dentro do ser humano. E Tiago vai mostrar para nós. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Primeiro, pelo desejo, ou seja, cobiça, que é a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Deus colocou em cada um de nós desejos, dentro de uma normalidade, mas quando nós transformamos esses desejos e fazemos esses desejos algo pecaminoso, fora de uma normalidade, isso se torna uma cobiça. E Tiago está dizendo para nós que a grande fonte da tentação é a minha, a sua, a nossa cobiça, que é a respeito de nós, é sobre nós. E é engraçado, interessante, irmãos, de vez ou outra a gente vê algumas situações de tentação, e de vez ou outra a gente vê algumas pessoas dizendo: eu fui tentado, Satanás fez uma armadilha para mim, uma cilada, e eu caí. Supondo se a pessoa estivesse dizendo o seguinte: inconscientemente eu caí nesse pecado. E quando a gente percebe que 100% se trata da cobiça, se trata do desejo desenfreado no coração, perverso do homem, enganoso do homem, que vai alimentando sentimentos até cair no laço. Mas ele não cai de forma inocente, inconsciente, não. Ele sabe daquilo que está fazendo. E essa é a grande questão. De vez ou outra a gente ouve alguns escândalos, mas aquilo vai sendo alimentado de pouco a pouco. A pessoa vai dando brechas, vai alimentando a cobiça, vai alimentando o desejo, até que ela se dá por vencido e cai na tentação. E essa é a grande questão que Tiago coloca aqui, que é uma questão dentro de nós, interna. E nós não podemos jamais dizer que fomos tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Nós somos provados pelo Senhor, e a provação de Deus é para nos fortalecer, para nos edificar, para que cresçamos em sua presença. Mas a tentação é para que caiamos, para que sejamos destruídos. E por isso que Satanás é o tentador. Mas Tiago vai dizer que, por mais que o diabo esteja tentando a cada um de nós, é a nossa cobiça que vai desencadear todo o processo, é o nosso desejo carnal que vai desencadear todo o processo. E é por isso que Tiago diz aqui: pelo contrário, não se trata de Deus, se trata de vocês. Cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Engraçado que Tiago vai usar duas figuras aqui, a figura do caçador e a figura do pescador. A figura do caçador, ele usa aqui o atrai, uma armadilha. Uma armadilha. E a figura do pescador, que ele usa aqui, a isca, para seduzir. É verdade que o diabo vai fazer, instrumentalizar essas artimanhas para nos tentar. Mas o que nós podemos ver aqui é que sempre haverá escolha, só se a pessoa estiver totalmente cega. Mas há escolha, há percepção do pecado.
A pessoa sabe daquilo que está vendo, daquilo que está mexendo, daquilo que vai trazer consequências desastrosas para a sua vida. Ela tem esse discernimento. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque Tiago está falando aqui, irmãos, é de irmãos. No versículo 16 ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. É de pessoas que conhecem a luz, por mais que não estejam debaixo da luz, totalmente debaixo da luz. E Tiago vai usar essas figuras de um pescador, de um caçador que vai fazer uma armadilha para atrair a presa, de um pescador que vai pôr uma isca para tentar pegar o peixe. No versículo 15, irmãos, Tiago vai mostrar o resultado da tentação. E o resultado é desastroso. Ele diz: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só. A pessoa é tentada ao ceder à cobiça. A cobiça, por sua vez, vai gerar um filho. E o nome desse filho se chama pecado. A cobiça vai gerar um filho chamado pecado. Mas a cobiça não terá apenas um filho, terá também, vamos assim dizer, uma meta. Porque o pecado vai gerar a morte. Então a cobiça faz a pessoa ser tentada. E ao ser tentada, essa pessoa vai conhecer o pecado, vai vivenciar o pecado. E o pecado vai gerar na vida dessa pessoa morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual também. Então nós vemos aqui, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 26, 23, que o salário do pecado é a morte. O final do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que nós vemos aqui, irmãos, é a morte trazendo o fim. É o pecado resultando em morte. É a cobiça resultando em pecado. E a pessoa caindo em tentação. Por isso que Tiago deixa bem claro que a origem do pecado não está em Deus. Não está em Deus. Está no próprio coração do homem em se afastar de Deus. Por conta da sua cobiça, por conta da sua incredulidade. Então Tiago mostra para nós o resultado, a consequência da tentação. Vai gerar pecado, vai gerar morte na vida daquele que for vencido pela tentação. Se Tiago mostra para nós a origem do pecado, no versículo 16 ele vai mostrar para nós a origem do bem. Aqui nós podemos ver a questão da teodiceia, a teoria que mostra a bondade de Deus, a santidade de Deus, apesar do mal, apesar de tantas coisas ruins. Teodiceia mostra para nós de onde vem o mal, de onde vem todo o mal. Estava vendo uma criança fazendo uma pergunta para o John MacArthur. Uma criança, ele perguntou para o pastor, para o John MacArthur, por que Deus, sendo bom, havia tanto mal no mundo? Pergunta bem simples e profunda, né?
a origem do mal. Como pode o Deus santo, bondoso, onipotente, bondoso permitir o mal no mundo? Tiago vai dizer para nós que a origem do bem vem de Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele diz aqui no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele está falando para crentes, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando Tiago fala aqui Pai das luzes, nós podemos pensar aqui sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, que o sol tem variações, que a lua tem variações. Ele é o Pai de toda a criação, mas Ele, Senhor de toda a criação, não tem variação em seu ser, não há trevas em seu ser, não há escuridão em seu ser, não há sombra de mudança no seu ser. Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é Deus, acima de toda maldade. Ele é Deus, e um bom Deus, Deus bom, justo, verdadeiro e fiel. O que Tiago mostra aqui para nós, que o homem não pode apontar o dedo para Deus e dizer: a culpa é dele. Como alguns estão aí pregando, por exemplo, o teísmo aberto, que Deus não é todo poderoso, vamos assim dizer, porque nem todas as coisas estão sob o seu controle, Ele não intervém em todas as coisas. Alguns chamam isso também da teologia relacional, que Deus se adequa, se adapta ao homem, como se Deus fosse imutável, tentando buscar uma compreensão um tanto que racional para tudo isso que está acontecendo. E nós sabemos, irmãos, que é o pecado que causa tamanho dano ao mundo, é o pecado. Mas interessante a resposta do John MacArthur para aquela criança, é que uma das situações que, sendo Deus bom, sendo Deus onipotente, mesmo assim, havendo tanta maldade, é que através de tudo isso, Deus mostra os seus atributos, mostra a sua majestade, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, quem Ele é para todos os homens. A despeito de toda a crueldade humana, Deus se faz presente na história humana, através do seu amor, através da sua onipotência, da sua bondade, desses atributos incomunicáveis, como também comunicáveis. E a forma de Deus mostrar para a humanidade o quão amoroso Ele é, o quão bondoso Ele é, o quão justo Ele é. E nós podemos ver isso, irmãos, através da história humana, essa bondade de Deus para com todos os homens. Ele permitindo que o sol nasça a cada dia, a cada manhã, para justos e injustos. Ele permitindo que a chuva caia sobre justos e injustos. Isso é graça de Deus. Isso é benevolência do Senhor Deus. E é por isso que nós podemos pensar, como Tiago está mostrando aqui, que a origem do bem se encontra em Deus. Que tudo que há de bom nessa terra, na história humana, provém de Deus e não do homem. Quem somos nós, irmãos, para que haja algum bem em nós, se não é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em cada um de nós, se não é a bondade de Jesus sobre nós, se não é o favor de Deus sobre nós,
É por isso que lá em Lamentações diz para nós que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E é por isso que vez ou outra a gente vê algumas pessoas querendo determinar para Deus: eu quero de volta o que é meu. Uma vez eu vi um Nicodemos falando sobre isso, e ele dizia: não faça isso, meu filho. Você vai pedir coisas um tanto que terríveis para você, porque o que você merece é a ira de Deus, é o juízo de Deus. É isso que eu e você, todos nós merecemos. Tiago vai dizer para nós: toda boa dádiva e todo bom perfeito, tudo aquilo que é perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, aquele que reina sobre todo o cosmos, sobre todo o universo, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há mutabilidade em Deus, não há mudança no caráter de Deus. Ele é imutável, imutável. E Ele vai dizer para nós: pois segundo o seu querer, que Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós podemos entender isso aqui pelo menos de 3 formas, mas a forma mais correta de percebermos isso aqui é a nova vida que Cristo deu para cada um de nós. É a vida espiritual em Cristo Jesus. Somos primícias das suas criaturas, pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra é essa, a própria palavra de Deus, o Evangelho. Fomos gerados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essa vida espiritual, essa nova vida em Cristo se deu pela palavra, pelo Evangelho. Para que fôssemos como que primícias as suas criaturas, diz Tiago aqui no versículo 18. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa vida totalmente pautada no Senhor, uma vida íntegra. É por isso que Tiago fala aqui acerca de uma totalidade em termos de integridade, de uma completude, para que sejais perfeitos, para que possamos passar pelas provações com uma visão totalmente dos céus, para que possamos, ao sermos provados pelo Senhor, ter um entendimento que Deus está trabalhando para nós, trabalhando no sentido de nos aperfeiçoar, de nos fazer crescer em sua presença, para que possamos passar no teste, sermos aprovados, recebermos o certificado, o selo da aprovação de Deus sobre nós. Deus não tenta ninguém, porque a tentação é para derrubar, é para destruir. Deus prova os seus. Deus prova para que sejamos fortalecidos, para que cresçamos em sua presença. Deus não tenta ninguém, porque tentação não faz parte do caráter de Deus. Não há maldade no caráter de Deus. Há maldade sim em Satanás e em cada um de nós, se a graça de Jesus não estiver superabundando em cada um de nós, se a nossa fé for um tanto que débil, aí sim nós poderemos ser tentados por questões de fora, mas a grande essência de toda a questão está dentro de nós. Dentro de nós. É por isso que tem muita gente que vez ou outra arruma tanta desculpa. Gente que foi tentado a viver uma vida em duplicidade dentro da casa de Deus. Esses dias estavam ouvindo acerca de um rapaz que ele estava querendo se envolver pelo menos com 7 ou 8 pessoas na igreja, mulheres, líder de louvor, mandando WhatsApp, sabe, uma coisa bem pervertida mesmo.
gente que pastoreando igreja está vivendo em pecado. Tiago vai dizer que não é sobre Deus essa questão, é sobre a própria pessoa, no seu interior, no seu caráter. E essa pessoa não pode justificar, isso vem de Deus, ou até mesmo Satanás, porque Satanás arrumou um grande laço para mim. Essa cobiça que está no coração do homem, esse desejo carnal, essa concupiscência que está alojada no interior da pessoa, que percebe a aprovação com olhar negativo, que não enfrenta a aprovação com fé, com perseverança, com alegria, mas com murmúrio, com incredulidade, com insatisfação, pensando que Deus é um carrasco, um grande punidor, que Deus age de modo punitivo. Não se trata do Senhor Deus, porque Ele é bondoso, Ele é o Pai das luzes, não há variação em seu caráter, Ele é santo, Ele apenas prova aqueles a quem Ele ama, porque quer ver os seus filhos crescendo. Mas a tentação vem do próprio coração ambicioso do homem, do coração que está carregado de carnalidade, de incredulidade. É por isso que Tiago deixa bem claro que a origem do bem se encontra em Deus. É Ele. Que Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, para que possamos sermos felizes no tempo da aprovação. Que possamos suportar a aprovação com perseverança e cedermos do Senhor Deus. O carimbo do teste passou do teste. Ele venceu, ela venceu. Porque é uma coroa incorruptível para todos nós. A coroa da vida eterna, preparada para aqueles que são fiéis até a morte. Até a morte. Se for preciso, até a morte. Deus haverá de nos receber com seus braços de misericórdia, porque vencemos. Amém? Amém. Que possamos ter esse coração gratos ao Senhor, alegres, felizes, por sermos provados pelo Senhor, porque Ele quer fazer de cada um de nós, homens e mulheres, mais fortes, mais fortificados, mais experimentados, através da aprovação, mediante a perseverança, mediante a fé, mediante a sabedoria que Ele nos concede, para termos o discernimento do bem e do mal, daquilo que é do agrado do Senhor e daquilo que desagrada o coração de Deus. Que Deus faça isso em cada um de nós. Esse é o desejo do meu coração para todos vocês. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai das luzes, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor não nos tenta, o Senhor nos prova. E como é bom passarmos pela prova do Senhor. E como é bom sermos aprovados pelo Senhor. Como é bom, ó Deus, termos o sentimento de que vencemos, mediante a sua misericórdia, mediante a sabedoria que vem do alto, mediante a fé que o Senhor nos deu, mediante, Senhor, a tua infinita graça sobre nós. E pedimos a Ti, Senhor, que possamos vencer as provações com muita perseverança, que possamos, Senhor, vencê-las com muita alegria no coração, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que jamais venhamos apontar o nosso limitado e pequeno dedo a Ti, Senhor, porque a tentação não vem do Senhor, o Senhor apenas nos prova, mediante o seu imenso amor. Pai Santo, Pai amado, dai-nos, ó Deus, essa graça de vencermos todas as provações com muita alegria no coração, com felicidade, porque essa é a promessa do Senhor, uma promessa maravilhosa, de uma coroa incorruptível, aguardada a nós, lá nos céus, a salvação eterna a todos nós.
É o que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado o nome do Senhor Jesus.